Senhores, o objetivo dessa aula é a gente resolver essas duas equações modulares aqui, ó. Resolva a equação modular em R. Resolver a equação modular dentro do conjunto dos números reais. Bom, a gente tem essas duas equações aqui, ó, a A e a B. Bom, por que que eu trago essas resoluções aqui no GeoGebra? Primeiro eu vou explicar isso. É importante que todo mundo saiba resolver as equações modulares no papel. Por quê? Na prova da sala de aula, no Enem, no vestibular, num concurso, qualquer coisa, você vai ter que resolver isso, essas equações aqui no papel. Então, tem que saber resolver no papel. Mas, para um conhecimento pessoal de vocês, para um conhecimento pessoal, certo? Eu gosto de trazer essas coisas aqui no GeoGebra também. E outra, para a gente misturar a tecnologia à educação, né? A gente misturar a tecnologia ao ensino, tá? Então, já que a gente tem a tecnologia a nosso favor, vamos usar. É claro que nem sempre a gente consegue trabalhar com isso aqui em todo lugar, né? Não é todo lugar que tem computador adequado, que tem projetor, né, para você ter o computador lá, projetar na lousa e tal. Mas aqui a gente posta os vídeos aqui no YouTube, então dá para a gente trabalhar legal com essas coisas. Então a gente vai resolver essas duas equações. Vamos começar resolvendo a letra A. A letra a equação modular, como que a gente resolveria essa equação modular no papel? Aqui a gente não precisa de nenhuma condição de existência, né? Porque a gente tem módulo dos dois lados, certo? Se a gente tivesse módulo só desse lado e aqui tivesse, por exemplo, 4x mais 3 sem o módulo, tinha que fazer a condição de existência. Mas, como tem módulo dos dois lados, não precisa. O que a gente faz? A gente aplica a definição de módulo. Qual que é a definição de módulo? Módulo de x é x para os valores maiores ou iguais a zero. Módulo de x é o oposto de x para x menor que zero. Certo? Essa é a definição de módulo que eu venho falando aqui desde o começo da playlist e que eu falo que todo mundo tem que ter isso na cabeça, tá? Então, olha só. Se a gente fosse resolver isso no papel, a gente já ia aplicar direto a definição. Ia tirar do módulo, ia ficar 2x menos 1 igual a 4x mais 3, ou 2x menos 1 igual ao oposto de 4x mais 3. Aí a gente ia resolver essas duas equações do primeiro grau, né? Porque ia dar duas equações do primeiro grau, e assim a gente ia achar as raízes, certo? Aqui, o GeoGebra faz isso para a gente, certo? O GeoGebra faz isso para a gente. Olha só essa primeira aqui, ó. Quando eu clico aqui, eu tenho exatamente a equação que eu tenho aqui. 2x menos 1 igual a 4x mais 3, ó. Módulo em todos, certo? Só que aí quando eu saio, né? Quando eu saio aqui, ele fica escrito esse ABS. Mas esse ABS é a mesma, significa o módulo, tá? É porque a notação computacional é um pouco diferente. Mas quando você clica, ó, ela aparece equação 1 deste jeito. Quando a gente resolve uma equação desse tipo aqui, lá no primeiro vídeo da playlist que eu coloquei aqui, né, sobre o porquê estudar equação modular, eu construo o gráfico lá quando a gente está se referindo ao trem, né, eu explico lá as retas e por que acontecem essas retas que vai acontecer aqui agora, ó. Quando eu ligo aqui a minha função, ó, aparecem essas retas paralelas com o eixo Y. E elas nada mais é do que as nossas boas e velhas soluções, ó. Se você clica aqui na reta e clica nessa bolinha, você vê aqui que o x vale menos 2, ó. A solução é o valor de x. A solução desta equação, ó, desta equação aqui, a letra A, é os valores onde essas retas intersectam o eixo x. A gente viu isso lá no primeiro vídeo desta playlist. Então, ó, a primeira solução é o menos 2 e a segunda solução é o 1/3, né? O menos 1/3, desculpa, ó. É o menos 2 e o menos 1/3. Esse 0,333333, se você pegar a fração geratriz disso daqui, você vai ver que é menos 1/3, tá? Então, as raízes é menos 1/3 e o menos 2, certo? Ó, quando você clica aqui, você vê o menos 2.
Você clica aqui no ponto, você vê o menos 0,3333. É as raízes dessa equação. Então, aqui no GeoGebra, você já consegue ver as raízes, né? Você já consegue ver as equações muito mais rápido, muito mais fácil, certo? Diferente do que você teria que calcular na lousa, né? Na lousa você ia ter que calcular isso daqui, certo? Construindo o gráfico, ó, eu construí o gráfico aqui das duas funções, ó, a função 2x menos 1, ó, essa linha em verde aqui, certo? E o gráfico desta outra função aqui, ó, o módulo de 4x mais 3, é a g de x igual a 4x mais 3. É essa outra reta em azul aqui. Elas cruzam, né, o ponto aqui, ó, exatamente no menos 5. Ó, o y delas, todas vai dar no menos 5. Que se você fosse resolver isso daí à mão, né, se você fosse resolver isso daí à mão, uma das condições que ia aparecer lá ia ser o menos 5x, né? Na hora que você fizesse lá a definição do módulo e tal, ia aparecer lá o menos 5x, certo? Se você estivesse calculando à mão. E é o ponto onde ela intersecta, onde as duas intersectam a reta em preto. Ok? Então, é isso aí. A resolução, né? O x aqui, ó, x igual a menos 2 e x igual a menos 1/3 ou menos 0,3333, se você preferir. Ok? Bom, agora eu vou tirar isso aqui e vamos resolver esta equação aqui agora, ó, a equação B. Que a gente já resolveu uma equação desse tipo aqui na lousa, certo? A gente resolveu uma equação desse tipo aqui na lousa. E lá eu falei para vocês que a gente tem que usar um artifício para poder resolver isso, né? Que é o artifício do cálculo, que é a gente fazer a substituição de variável, a gente usar uma variável auxiliar. É a gente chamar o módulo de x aqui de y, por exemplo. Aí o módulo de x sendo y, aí você vai ter lá que ver a condição de existência, porque o módulo de x tem que ser maior ou igual a zero. Então, o y tem que ser maior ou igual a zero, né? Se você chamar o módulo de x de y. E aí vai dar uma equação de segundo grau. Vai ficar módulo de x sendo y ao quadrado, menos 3 vezes y, mais 2 igual a zero. A gente resolveu um exercício parecido com esse daqui na lousa, certo? Só que lá a equação era diferente. Era módulo de x ao quadrado, mais 2 vezes o módulo de x menos 15. Mas só trocou os números. A ideia é a mesma. Por isso que eu estou trazendo um exercício desse daqui também para resolver no GeoGebra. Esse daqui também a gente resolveu um exercício parecido na lousa. E eu trouxe os dois tipos para a gente ver aqui no GeoGebra. Certo? Igual no vídeo anterior também, eu trouxe um exercício parecido que a gente tinha visto, só que diferente desses dois. Agora eu estou trazendo esses dois aqui para encerrar. Então, ó, a equação de baixo está aqui. É o módulo de x ao quadrado menos 3 vezes o módulo de x mais 2 igual a zero. Se eu colocar aqui, ó, se eu ligar, você vê que as retas apareceu isso daqui, ó. Deixa eu trocar aqui a cor, vou botar preto. Ó, a gente vê que as retas deu isso daqui. E aí, se você perguntar, e qual que é a solução? A solução é justamente a interseção dessas retas com o eixo x, que é aqui, ó, no ponto menos 2, no ponto menos 1, no ponto 1 e no ponto 2. No x igual a menos 2, igual a menos 1, igual a 1, igual a 2. É a solução desta equação. Lembrando que depois você fez a substituição lá pela variável, você tem que voltar lá, né? Tem que voltar e lembrar que o módulo de x é igual a y. Aí você vai ver que o módulo lá vai chegar nos valores 2 e 1, menos 1 e 2. E aí você vai calcular o oposto deles e vai dar esses valores aqui. Menos 2, menos 1, 1 e 2. Então, a solução desta equação aqui, ó, desta equação aqui, B, é menos 2, menos 1, 1 e 2. O gráfico, ó, olha só como que fica o gráfico dessa função aqui. Se você trabalhar isso aqui como sendo uma função, ó, módulo de x ao quadrado menos 3 vezes o módulo de x mais 2, olha que gráfico interessante. Olha só como é que fica o gráfico. Fica uma coisa desse tipo aqui, ó. Esse gráfico em verde. Deixa eu mudar a cor também.
para ficar uma cor mais viva. Vou botar aqui roxo. Ó, estão vendo? Fica um gráfico como se fosse duas parábolas, né? Ó, como se fosse uma parábola cortada aqui, né? Fica um gráficozinho desse tipo aí, ok? Um gráfico bonito, né? Mas é um pouco diferente. O pessoal geralmente não está muito acostumado a ver gráficos desse tipo, tá? Mas construir esse gráfico aqui à mão seria um pouco complicado. Não complicado, ia ser longo, você ia ter vários processos, ia ter que construir um monte de tabela, analisar as condições de existência do módulo para poder construir. Então, você saber o comportamento de um gráfico desse tipo aqui no GeoGebra facilita muito, concorda? Facilita muito para a gente. Quando a gente liga todos aqui, ó, a gente consegue ver, né? Mas fica meio bagunçado. Então, deixa desse jeito aí mesmo, ok? É muito importante, tá? A gente saber dos dois jeitos, é o que eu sempre costumo falar. A gente não dá para se prender, não dá para a gente se prender só ao GeoGebra. Você tem que saber os dois. Tem que saber no GeoGebra e saber fazer à mão. O GeoGebra, ele ajuda por quê? Porque quando você vai resolver essas equações à mão, você faz conta. Aqui não, aqui você já tem a solução direta, né? Ó, você já vê que a solução aqui é menos 2, menos 1, 1 e 2, certo? Já tem a solução direta. Facilita, mas não exclui de você saber fazer isso na mão. Tem que saber fazer à mão também, porque você estiver lá numa prova, num vestibular, num concurso, num Enem, na prova da escola e tal, você não vai usar GeoGebra. A não ser que o professor permita, né? Que o professor estiver trabalhando nesses conceitos aqui de GeoGebra, eu acho até interessante permitir, né? Permitir dos dois jeitos. Uma prova onde o cara tem que saber fazer isso daqui na mão e onde olha aqui a solução, né? E já vê onde que é a solução, ok? É interessante saber os dois jeitos.